Nós acabamos de produzir um mandala com estas referências iniciais, uma música que nós escutamos que chama-se Aprendiz Cântaro, de Tim e Vanessa. E a partir do exercício que nós fizemos antes do nosso intervalo, observarmos um objeto, a nossa sala, o que que ela tem a ver conosco, o que que ela não tem a ver conosco, onde existe a essência, o self, Deus, a consciência unitiva num objeto específico que nós escolhemos ou que nós nos deixamos ser escolhidos por esse objeto dentro da nossa sala, onde está a materialidade, e assim nós chegamos à conclusão da construção do nosso mandala. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa desse exercício do mandala, ou mesmo do texto que foi lido para a tarde de hoje, ou fazer uma correlação entre os dois, ou qualquer pergunta. Abre o microfone, Dô. Sim, a letra da música foi assim uma coisa muito linda, né? Que eu entendi que a gente tem os tropeços da vida, tem as pedras no caminho. Pode ou não haver muito sofrimento, ou pode ser mais suave, dependendo do grau de consciência de cada um, porque particularmente eu não acho que é só sofrendo que a gente aprende as coisas. A gente aprende as coisas com alegria também, né? Então, assim, tudo que a gente passa serve como aprendizado, como evolução nossa, que nos leva para a luz, certo? Sim, sim. E depois que você está, quando você está nesse estágio, você vai recebendo, você vai colhendo o que você plantou, certo? Então, aí a gente colhe o amor, flores, amizade. Quando fala amor, a gente fala de tudo, né? Da amizade, do carinho das pessoas, do nosso interior, né? Do nosso crescimento interior, da nossa forma com que vivemos, com que lidamos com as pessoas. A gente aprende a ser um ser melhor, tá? Aí a gente recebe assim, né? Ganha muitas flores, as flores representam isso também, né? E tem a árvore que a gente plantou isso, né? Tem uma árvore, e essa árvore vai ter muitos frutos. E eu desenhei uma estrada e acontecendo tudo isso. E o objeto que eu desenhei aqui é um objeto sonoro, tá? Que é, como vou falar assim, de Deus, quem, quem criou esse objeto, tá? Ele teve, foi Deus, ele e Deus que criaram esse objeto, tá? Ele, ele teve a consciência, né? Essas consciências aí, blá, blá, que ajudou a criar como esse objeto. Como assim, Deus, eu acho que ele está presente em todas as coisas que são criadas, e ele também, né, Deus que faz, tá? Deus deu a inteligência para o homem para fazer, e ele coopera para que o homem faça. Eu vejo assim, tá? Nada assim por conta, não. Vamos fazer juntos. Você utiliza o que eu te dei, a inteligência que eu te dei, a capacidade que eu te dei, tá? A forma com que eu montei a sua cabeça, a sua inteligência, o seu pensamento,
para fazer o que você quer. E eu estou contigo e vamos nessa. Isso fala da música e fala da mandala também, tá? É, essência é isso. Quer ver? Quero. Quer Põe ver aí a pra mandala? gente. Quero, quero. Bem Deu para rica. ver? Deu, bem rica, tá? Uhum, uhum, bem rica. Legal. Obrigada. Como você está se sentindo aqui agora? Sentindo não é pensando, é sentindo. Ah, eu estou me sentindo mais leve, mais feliz, Você gosta de se sentir assim agora? claro. Tá, Se bem diferente de como eu estava no começo. que Estava bom, meio. que bom. Desfrute dessa sensação, então, Tá bem. tá? Obrigado pela partilha, Dolores. Obrigada. Tá gravando, tá, né? Tá, tá sim. Rê, Ah, gostei. Eu tenho gostado das minhas mandalas agora. que bom, tá vendo? Então, é importante isso, tá? Aham, Representa bem. que bom, obrigado, Beijo. tá? Obrigada. Rê, Oi. É, a música da Vanessa, né? Eu acho que assim que a Kelly nos trouxe diz praticamente tudo com relação àquilo que a gente leu hoje no livro, no exercício que a gente fez, né? É assim, é uma viagem para o nosso interior, né? Encontrando as nossas flores, os espinhos, né? E eu acho que assim, o que me traz hoje, o dia de hoje, essa reunião, é o encontro do nosso self e a aceitação das nossas sombras, espinhos, trazê-los para o exterior e saber abraçar. E da mesma forma, as flores que a gente tem e encontra no nosso interior, no nosso self, que é assim um grãozinho de areia dentro do sistema cósmico universal, a gente consegue transpor para o self externo e pelo menos eu estou me sentindo assim hoje, agora, né? Vontade de espalhar flores, né? Essas flores que pertencem ao meu self, né? Assim, colocar no externo também e aprender a espalhar. É a sensação que eu tenho hoje, nesse encontro, englobando a leitura do livro, o exercício de centração, aquele outro exercício e o mandala que a gente fez. É assim que eu me sinto agora, no aqui e no agora. Só isso. obrigado pela sua partilha, Rê. Você se sente como aqui agora? Sentir não é pensar. O sentimento de leveza, Você gosta de sentir leveza nesse momento? sim, Então desfrute a leveza aqui agora, tá? gratidão. Gratidão você. Obrigado pela partilha, tá?
o Vitor, pegando o texto e ainda mais uma. Na verdade, aí não é uma frase, né? Que o que eles colocaram hoje foi sobre a diferença entre reformar e transformar, né? Porque dentro do Espiritismo, a expressão reforma íntima, ela é muito presente, né? E aí hoje eles só trouxeram o ponto desse ir além do reformar, que é o transformar. Então, até, né, eles puseram no sentido mesmo do dicionário, né, que nem reformar, voltar a formar ou corrigir, refazer o que está formado. E transformar é ultrapassar, ir além, avançar, ampliar, transcender o que está formado, né? E aí, eu acho que se a gente pega de tudo que a gente conversou, e inclusive o próprio livro aqui, que também tem uma frase na página 22 que fala: o self convoca o eu a transformar-se, a relativizar-se, a morrer e a ressuscitar. Nós resistimos à medida que nos identificamos com o eu que consideramos ser nossa verdadeira identidade, quando na verdade somos muito mais vastos, mais inteligentes, bem mais vivos, mais felizes, mais amorosos. Nós somos o self, né? Então, eu acho que trazer isso de uma forma ali que parece que é aquilo, né? Chega primeiro pelo próprio entendimento, né? É aquilo que chega dessa forma para a nossa racionalidade, para poder trazer compreensão dos próprios termos, né? Mas o quanto é importante ali aquilo desse trabalho, né, interno nosso mesmo, né, de trazer isso para o sentir, né? Quando você fala, né, que é o do pensar, o do sentir e do agir, né? De colocar em prática essa transformação, com todas as dificuldades, os desafios e as nossas limitações, né? Mas de que o caminho é esse, né? E aí eu coloquei até no meu mandala, né? Eu fiz aqui várias florzinhas, assim, várias, como se fosse um desabrochar aí, e né, estas flores, né? Então, assim, aquilo que são as minhas flores nessa existência em outra, em contato com as flores dos outros, né? E acho que nisso tudo a gente vai crescendo, né? Trazendo realmente esse transformar, né? Não só o reformar, mas o transformar, né? Então é isso. Obrigado pela partilha, Kelly. Eu quero aproveitar algumas coisas para poder refletir um pouquinho naquilo que vocês trouxeram. Veja que significativo. Flores, espinhos, caule, pétalas, perfume, beleza, provável dor, coisas neutras. A vida, ela apresenta momentos e situações para nós assim, né? No dia a dia, inclusive. Pode ser que nós consigamos passar uma semana, hipoteticamente falando, né, todinha só no prazer, só em coisas neutras, ou só em dores, ou vivendo duas ou três coisas misturadas aí ao longo da própria semana. Mas o que eu sou capaz de poder fazer percebendo o que me acontece? Isso é uma primeira questão para a gente poder refletir. Segunda coisa importante que a Kelly trouxe com muita sabedoria também: reformar. Eu preciso entrar na forma, estar em contato com a forma para refazê-la. Toda vez que a gente reforma, a forma fica a mesma. E aí é um conceito que você mesmo pediu, Kelly, assim, da diferença entre a psicologia clássica, e com todo respeito, porque ela vem antes e tá ok, da psicologia transpessoal. Eu vou
transformar, eu vou modificar a forma a partir daquilo que está dado para essa nova exigência, para esse novo desafio. Aquilo que eu tenho pronto, a ferramenta serve? Não. Será que eu preciso reformar a ferramentas? E eu reformar significa fazer com que ela volte à sua forma original. Eu vou lá e mexer nas estruturas para que ela fique na sua forma original. Só que no conceito de psicologia transpessoal, voltar para a forma inicial, hoje, no estado que nós nos encontramos, nós somos consciência, self, espírito, e estamos numa vivência encarnado. Se eu fico me reformando, eu, de uma certa forma, eu vou voltar para a manutenção daquele estado de consciência dentro desse corpo que eu me encontro. Por que que é reforma íntima? Porque não tem nada a ver só com a matéria, tem a ver com essas habilidades, com esses conteúdos internos, com a essência que de verdade nós somos. E quando nós reformamos, nós estamos fazendo contato para que o self apenas seja. Eu vou fazendo com que as nuvens que englobam esse self, que estão caracterizadas pelo ego, elas deixem de ser nuvens, ou que pelo menos elas possam continuar sendo nuvens, mas não atrapalhem mais o self de existir. E se eu for transformar, eu saio desse estado comum que eu me encontro e eu faço com que essa estrutura seja capaz de poder agir com outras tantas estruturas que não fazem parte nesse momento. Vou fazer uma analogia. Tudo bem? Quando a psicologia transpessoal faz uma referência de que nós temos 7 centros de força básicos, né? Esses, os primários, do básico, né, o genésico, o sexual, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o de conexão com as essências superiores, o da coroa. Tudo bem? O do cardíaco para cima, cardíaco, o laríngeo, o frontal e esse da coroa, eles são de ordens transpessoais. Até o gástrico, eles são de ordens primitivas, humanas, dessa experiência que nós estamos vivendo materialmente falando, porque é de preservação, é de instinto, é de ação e reação, é da manifestação no aqui e agora. Então, quando eu trabalho, por exemplo, pela pirâmide do Maslow, as necessidades essenciais de sobrevivência, eu estou lidando com as questões pessoais. Quando eu pego essas necessidades primárias para a existência e eu levo em consideração o outro, através da fala, através do pensamento e através da conexão com o universo, eu, de uma certa forma, disponibilizo essas características para a essência e para o outro. Eu também uso, só que elas não estão única e exclusivamente voltadas só para mim. Quando no budismo a gente aprende que o meu pensamento, a minha palavra e a minha ação e sentimento, elas sejam unos, é como se eu estivesse buscando a inteireza no meu ser, para que a essência mais profunda, o self, nesta inteireza possa se manifestar através de mim. Tudo bem até aqui? Uhum. Cada um de nós, do jeito que é e do jeito que está, sempre é capaz de poder transmitir e passar para o outro, para o universo, para as relações, aquilo que existe de melhor dentro de si. Num pensamento muito rápido. Um bandido, ele tem alguém que ele ame e tem alguém que o ame. Todos os seres, independente do estado de consciência que se encontram, levam em germe, nem que seja, a possibilidade do amor para poder florescer. Ou que já esteja florido e que possa transbordar na sua maior manifestação. O exemplo maior que nós temos, e aí seguindo a tradição que nós estamos estudando agora do Lelupe, o Cristo, Jesus o Cristo. Era a prova mais amorosa que já pisou o planeta Terra. Mas existem outros também, tá? Tudo bem até aqui?
Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Ou alguma outra coisa, completar algo? Tem alguma outra coisa no texto que chama atenção? Fala, Dolores, quer falar? Fala. Abre o Eu microfone. não cap- eu não captei bem, mas que você falou lá na primeira parte do hinduísmo, dá para você lembra? Dá para repetir como que é o hinduísmo? Tipo da reencarnação, assim, das energias. Eu não sei perguntar melhor. Eu vou ver na gravação, então. Tá, tá. É, porque assim agora de cabeça eu não É, sei. Ah, nada, vou ver na gravação, porque tá, eu não vou saber perguntar. tá. E depois, e se você tiver uma dúvida com relação a isso, aí você fala, olha, quando você está falando disso, 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 então assim, é, traduz isso, tudo bem? Aí a Tá, gente explica melhor se souber, tá? tá. Não, é que a energia de um está junto com a energia do outro. Ah, não, 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 Que não. um, Não, eu estava falando uma coisa que é assim, ó, lá no início, hoje, estava dizendo uma coisa que é assim, é, que de acordo com o nível de consciência que cada um de nós se encontra, nós estamos aspectados, envolvidos numa tradição. Então, quando eu isso, encontro, por exemplo, um católico, tudo bem, praticante, apostólico, romano, ele precisa daquelas energias para o seu processo de aprendizado do religare. Tá? E qual é o grande significado? É que Deus está lá em cima e Ele é o Senhor maior de tudo e Ele pode tudo. Essa é a maior ensino que o católico pode ter, tudo bem? Porque assim, esse é o grande aprendizado. Deus, há de existir um Deus, e esse Deus ele toma conta de absolutamente tudo. Para esse estado de consciência, é o melhor que nós podemos. Outro exemplo que eu citei, o budismo. O budismo, Deus não está isso. lá fora, o budismo está, o Deus está aqui dentro. Nós somos deuses, então tudo é Deus. Uma barata é uma manifestação divina, uma formiga é uma manifestação divina, uma rocha é uma manifestação divina, e eles dão mais importância para dito os seres sencientes, aqueles que têm algum grau de consciência. Então, se há um grau de consciência naqueles seres, não devem ser prejudicados, não podem ser extirpados, cortados, mortos, nada nesse sentido. Por quê? Porque eles dizem uma coisa que é assim: como há um ciclo de reencarnação, eu posso voltar como uma barata para o budismo, tá? Eu posso voltar como uma formiga, eu posso voltar como um semideus, eu posso voltar como um deus infernal, eu posso voltar como um humano, ou eu posso sair da roda chamada Sansara, roda kármica, e eu evoluir para o mundo dos Budas. Tudo bem? E aí não precisa mais reencarnar. Tá bem. Na essência, em termos de evolução, eles têm uma razão. Era isso que eu estava dizendo. Por quê? Porque quando Uhum. nós pensamos na física, os corpos que vão ficar aqui no planeta, tá? Os corpos que vão se decompor, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essas moléculas elas vão voltar para serem reaproveitadas de uma outra maneira pelo próprio universo. Então, quando eu firo uma árvore, esse não é o princípio do budismo, tá? É um princípio da evolução Tá. consciencial. Mas pegando a história do Ah, budismo, o budismo aprendeu isso, enquanto eu tive a oportunidade de aprender isto, porque para eu poder reconhecer que existem estruturas naquela árvore que também me compõem. E que se elas não me compõem hoje, elas podem ter aquelas estruturas podem ter me composto numa outra existência. Mas, Vitor, se uma árvore dura, vamos supor, 3.000 anos, hipoteticamente falando, tá? Né? Então, assim, e você tem várias encarnações em 3.000 anos, pode ter mais de uma, com certeza. Então, assim, não daria para eu poder dizer que na encarnação passada eu era as moléculas daquela árvore, tudo bem? Né? Mas pensar que talvez em alguma outra esfera, num pretérito muito mais distante, os elementos que ajudaram a compor um corpo físico foram decompostos no desencarne e eles voltam a ser reaproveitados no universo. Então eu não posso prejudicar absolutamente nada, porque eu poderia estar me prejudicando.
isso num campo ou tridimensional, é assim, se eu de uma certa forma corto as árvores, eu vou deixar de ter sombra, vou deixar de ter produção de oxigênio, né? Porque ela absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio, além de poder ter a respiração dela também. Vou deixar de ter as camadas de proteção do planeta, a zona de estufa vai ficar comprometida, né? Assim, então, tudo isso, mas isso não aqui agora. E eu pensando como um ser consciente universal, que de uma certa forma vem caminhando na sua trajetória, em vários processos evolutivos reencarnatórios, por exemplo. Tudo bem? Que de uma certa forma é assim, o fato de eu ter cortado aquelas árvores, é assim, eu posso ter prejudicado as moléculas que poderiam me compor no dia de hoje. A gente não sabe. Por que as moléculas que compõem corpos humanos, né, quando elas são reaproveitadas pelo universo, elas só podem compor corpos humanos? Quem foi que disse isso? Aonde está escrito isso? Se alguém souber, por favor, me Eles, traga, tá? Porque não, ela pode compor outras tantas matérias que vão se formar, porque basta se juntar numa nova forma orgânica de composição e vai compor um outro corpo com outras características e outras maneiras. Tudo bem até aqui? Quando a gente estuda ótimo. que todo corpo humano ele tem uma organização fisiológica orgânica, da química orgânica, é o mesmo tipo de composição daquelas moléculas, daqueles átomos que vão formar um corpo orgânico humano material, ok. Mas na hora que essas energias são reaproveitadas pelo universo, não obrigatoriamente falando, elas vão precisar constituir um outro corpo humano. Não é louco? Então É, nós podemos pior, estar em tudo e o muito. tudo em nós, em nós. Fale, Dolores, por favor, desculpe. Não, maravilhoso. É, não, o que eu estou pensando assim é que as pessoas falam, ah, seja lá no hinduísmo, isso daí, Budismo, budismo. budismo, no budismo, fala, ah, lá eles falam que a gente pode nascer barata. Pode. Então, mas é por conta dessa transformação, dessa energia, Não, ou porque não, não? não. Eles dizem que porque assim é um mapa reencarnatório, é assim é uma cartografia de consciência. A roda do Sansara é uma cartografia de consciência. Para eles, Hum, no princípio, pela ideia do Buda, a partir do Buda, o Siddhartha, o Sakyamuna, eles percebiam que existiam 6 formas de manifestação. Só 6 formas de hum. manifestação dentro da roda do Sansara, que a partir do momento que eu eliminei todos os karmas, eu vou para o espaço búdico. Então eu posso nascer como Deus, semideus, zonas infernais, animais, humanoides, né? Então assim, tudo isso de uma certa forma são estados conscienciais. Mas isso quando eu estou preso dentro da roda do samsara. E as baratas, elas, por exemplo, baratas, tá? Pode ser minhoca, pode ser Assim. lagartixa, pode ser, tá? Né? Pode ser. Eles têm consciência, eles são seres sencientes, que têm um grau de consciência. Só que pelo mau uso, eu, enquanto humano, tudo bem, o mau uso de certas habilidades que habitam em mim facilitam a possibilidade de que numa outra vida eu poderia, por esta tradição, nascer uma barata, uma aranha, etc. e tal. É mais complexo do que isso, mas para a gente compreender um pouquinho essa teoria Nossa, budista, tá? E eles não tá. estão errados, porque eles estão no estado de consciência deles. É sempre uma fantasia, né? Nós acharmos que o fato de nós sermos, por exemplo, estarmos em algum nível associados ao espiritismo, que essa é a evolução suprema. Ela não é a Hum. evolução suprema. Ela é a evolução mais significativa, que assim que tem lógica para os estados de consciência atingidos até o momento. Mas os próprios espíritas costumam dizer: mas qual é a lei universal? Qual é a religião do futuro? O amor, a compaixão, é só isso, não precisa de mais nada.
Então, ela também não é a última bolacha do pacote, ela é a última bolacha do Ah, pacote no sistema nós evolutivo temos que nós nos um- encontramos hoje. Mas eles mesmos falam. O próprio Mestre Jesus, através dos seus evangelistas, né, eles dizem isso. Todos têm a obrigação, né, cravadas dentro do seu ser, e cada um vai chegar neste lugar ao seu tempo e ao seu momento, que é qual? Encontrar o amor. O amor ágape, verdadeiro, Uhum. universal, self, divino. E nós, de alguma maneira, já amamos, gente, nós já amamos. O bandido, vou voltar por exemplo lá, tá? O pior bandido presente, encarnado no universo, tem alguém que o ame. Então, Como essa pessoa também e tem até alguém que admira. ama. Exato. Então é assim, gente, tá tudo certo. É que nós não queremos ser o alvo dessas pessoas, tudo bem? Ser o alvo aqui agora desse bandido, desse matador, parará, etc e tal. Mas aí entram outras leis de causa e efeito, que nos colocam em contato com essas energias, daquilo que nós necessitamos. O próprio evangelho, né, assim, Jesus dizia, ato ruim é assim, ai daquele que produziu escândalo, mas o escândalo é necessário. Ai daquele que tirar a vida de alguém, mas o tirar a vida de alguém ainda é necessário. Ai daquele que provoca um crime, mas o crime ainda é necessário num plano de provas e expiações. E aí não é mais pela tradição budista, a gente está falando segundo a tradição espírita. E por que que a gente está falando a respeito das tradições? Porque elas são fundamento, peça fundamental da psicologia transpessoal. E tem uma explicação do porquê. Porque eu sozinho, eu único e exclusivamente só em mim mesmo, eu não consigo chegar na percepção daquilo que é o verdadeiro amor que habita o nosso ser. Eu preciso do lugar onde eu me encontro para poder sentir raiva que está chovendo, sentir ódio que faz calor infernal. Porque graças a essa dicotomia, o inverso, eu consigo perceber o contrário. No dia que tá sol, por exemplo, que eu gosto muito, falar, ai, que alegria, quanta amorosidade, como o universo como o sol é maravilhoso. Então eu vou aprendendo no processo de discernimento, num estado de evolução da consciência, do ser, aquilo que é bom, aquilo que não é, para esse primeiro momento. Porque as chuvas e as tempestades não são boas, elas são ótimas. Elas purificam a atmosfera, elas nutrem as plantas, elas refrescam o ambiente, elas nutrem como se fala, o solo para que as sementes que ali foram colocadas e jogadas possam germinar e brotar. É que dependendo do que eu quero e do que eu preciso, egoicamente falando, eu vou dizer, ah, isso é maravilhoso ou isso é É, péssimo. tá arrasando hoje, hein? Não, nós Quer dizer, arrasa estamos. sempre, mas Não. hoje você tá. Não, eu sou aprendiz, eu sou tão aprendiz como todos nós, porque veja uma coisa Ai, ai. significativa, que eu sempre brinco. Se essa fala ela é fidedigna no sentido de eu já viver assim, gente, eu só sou um avatar que está presente no planeta nesse momento. E isso não é uma verdade, não é a verdade. O fato de eu poder trazer isso, que seja da minha própria consciência, que eu me relembre, ou porque estudamos muito, e isso nos vai fazendo, né, nos tornar mais conhecedores dessa situação, não nos tornou sábio ainda. Porque o sábio é aquele que pratica. Por isso que no exercício inicial no dia de hoje é a gente assim, será que a gente está aproveitando de verdade o lugar e a situação onde nós nos encontramos? Ou eu fico questionando? Ai, que calor! Mas a gente precisa sentir esse extremo calor para que a gente possa perceber que nós somos produtores do desequilíbrio. A nossa mente, o nosso estado consciencial mental, o meu individual, com o seu individual Dolores, com o individual daquele individual, com a Regina individual, e cada um no nível de consciência, nós produzimos o nosso todo nessa sala, nesse momento. E a maior parte de nós, eu não estou falando especificamente de cada um de nós aqui, tá? Mas a maior parte de nós, inclusive eu,
que estou envolvido nessa situação, a maior parte do tempo nós somos desequilibrados. Então, o que que nós projetamos para o planeta, nas nossas consciências, em termos de pensamento e sentimento e ação? Desequilíbrio. Desequilíbrio. E como é que nós, na prática, fazemos isso? Acabamos com a floresta amazônica. Vamos transformar, por exemplo, o nosso bairro em São Paulo num bairro mega ultra blaster, como é que se fala? Habitado. Onde cabiam 10 famílias, hoje cabem 500. E nós não queremos que o calor aumente, que as chuvas venham? Que o fato de eu cimentar, carinhosamente falando, mais vias, que eu impeço os caminhos naturais dos rios, que as enchentes não aconteçam. E isso porque eu não estou falando que quando eu saio com o Nico para passear aqui nos condomínios, eu pego meu saquinho de lixo e quando eu vou lá fora, eu pego e atiro o saco de lixo no mato. O que que eu estou fazendo? Eu estou poluindo o planeta. Na hora que tiver uma enchente, aquele saquinho vai boiar e, de uma certa forma, vai invadir a minha casa, a sua, do outro e de tantos outros. Isso é psicologia transpessoal na prática, Kelly. Na prática. Então, eu não precisei obrigatoriamente falar de consciência com aqueles termos que a gente estava brincando lá, como os livros colocam ou como a gente vem usando. É só trazer para a prática. Quantos copinhos de plástico eu usei hoje? Quantas garrafas de óleo eu joguei na pia e eu imundei os oceanos? Ou será que eu fiz a reciclagem adequada para elas, até para poder se transformar, uma nova forma, ou num sabão ou algo do gênero? Eu vi uma propaganda, não, um programa essa semana, não sei se era nos pequenas empresas, grandes negócios, de um. Me perdoe agora se eu falar cometer uma gafe, mas eu tenho a impressão que ele era um engenheiro, é um engenheiro, e ele tem uma fábrica de construção de móveis que inclusive compõe o Planalto Central, lá o Palácio do Planalto, lá em Brasília, tá? Móveis que estão expostos ali, que são feitos também de pneus, pneus que não servem mais para serem utilizados como pneus. Eles são moídos, colocados lá numa porcentagem X, que eu não vou me submeter a dizer, porque não sei de verdade, não é a minha área, tá? Misturado com outras tantas substâncias e fazem os móveis, móveis que são inclusive resistentes às intempéries, às chuvas, que são capazes de poder durar séculos. Não é o ressignificar? O que que a gente podia fazer? Pego a borracha do pneu e transformo na minha floreira. Ah, não pode mais porque junta água e produz mosquito da dengue. Tudo bem, ótimo. Então, que a gente bota lá, bota no mato para poder fazer fogo. Aquela substância que é exalada, ela contagia o oxigênio e o gás carbônico do planeta. Veja, então tudo isso, se a gente for pensar, é uma forma consciente ou não de poder lidar com a nossa capacidade de poder estar aqui agora. É a minha relação com o planeta onde eu vivo, onde não sou só eu que sou beneficiado, é o todo, é o coletivo. O transpessoal está sempre ocupado, não é pré-ocupado, ocupado com a consciência unitiva. O que é a consciência unitiva? A consciência que habita o tudo, que está em todos nós. Não pode ser só eu o beneficiário. Essa semana eu falei, eu bem que eu podia ganhar na Mega Sena, né? Tá, mas é assim, para quê? Para poder só eu me virar, para eu poder fechar o consultório e viver de rendas, é assim, viajar num navio o tempo inteiro. O que eu faria com esse dinheiro? E aí eu escutei, porque caiu na minha mão, é tão interessante como essas coisas acontecem, né? Caiu uma live da qual eu faço parte daquele grupo, né? A live que eu publiquei para vocês lá no grupo semana passada, lá do Evangelho, né? Jesus nos Lares, é desta live que eu estou falando, mas a da semana de hoje foi uma outra pessoa que estava falando exatamente a respeito disso, de uma das provas mais difíceis, que é o da riqueza, que quando nós não temos prontidão para poder tê-la, a experiência, é melhor que nós não a tenhamos.
porque nós nos perderemos nos estados sombrios do ego, da persona. Se eu quero amealhar, se eu quero enriquecer só para mim, mas eu sozinho eu não faço verão. Uma andorinha só não faz verão, porque o meu vizinho está passando fome. O outro lá embaixo precisa de uma certa forma de alguém que faça uma prótese mecânica para uma perna que ele não tem. Lá fora, quando eu vou passear com o Nico, tem os usuários de dependentes químicos que estão ali que eu não, de repente não comeram hoje. Eles só usaram o crack. Não sei se eles se alimentaram de alguma coisa mesmo, ou algum outro alimento que não seja o crack. Ah, mas eu não tenho nada com isso porque eu estou salvo, eu já enriqueci. Isso é uma manifestação de um estado de consciência. E a psicologia transpessoal vai trabalhar exatamente estas questões. Só que tem uma coisa significativa. Quantos chegam, por exemplo, num consultório de psicologia transpessoal para trabalhar o transpessoal? Nem 1% da população. A maior parte de nós caso eu compre uma bicicleta. Viu, Kelly? Na verdade, eu descobri que eu não quero casar, não, e que eu quero uma bicicleta cor-de-rosa. Aí a Kelly vai ter que lidar com minha terapeuta com esse meu estado de consciência. Porque não adianta querer trabalhar, vamos meditar, vamos encontrar o religare dentro de si, se estas questões existenciais primeiras da própria pirâmide do Maslow não estão atendidas. Se atende um jovem que está lá na flor da idade, com tesão saindo por todos os poros, que quer, de uma certa forma, uma relação afetiva, um namoro, né? O que você vai falar da essência no sentido transcendente? Quando os hormônios estão ali a todo vapor dizendo, eu preciso encontrar uma parceira ou um parceiro, é isso que eu quero, eu faço parte desse grupo se eu canto a mesma música, se eu me visto do mesmo jeito. Não, mas para com tudo isso, senta. Senta na posição de lótus, medita. Até pode fazer alguns exercícios assim, mas não é essa a vibe daquela pessoa nesse momento. Você vai num leito de dor de uma pessoa extremamente materialista, em momentos finais você fala, querido, olhe para a luz, siga a seta. Tem luz nenhuma. Está acabando minha vida, acabou a vida, acabou tudo. Como é que você vai falar de luz? A gente pode até chegar nesse caminho, mas eu parto de onde está para ir evoluindo no passo que é possível. Não sei se vai chegar nem perto da flecha para encontrar a luz, tá? Porque pode ser que não dê tempo. E por que eu estou falando exatamente desses exemplos? É porque nós ainda temos na nossa essência um achismo, tudo bem? Um achismo, de que eu, como terapeuta, vou te curar e vou te mostrar o caminho da luz. Não importa em que estado de consciência você se encontra. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. A luz é você dar um passo a mais em direção à sua verdadeira essência, no estado que você se encontra. Se você é um bandido, que você seja o melhor bandido na luminosidade que você pode ser nesse momento. É o melhor que você pode fazer. Talvez numa outra encarnação, numa outra possibilidade, porque uma outra premissa da psicologia transpessoal, somos consciências viajores do tempo e do espaço. Então não é só esta encarnação. Então não vai resolver tudo só aqui em 100 anos, hipoteticamente falando. 100 anos é uma fagulha perante o infinito, desde o momento que você foi criado para todo sempre. É que nós achamos que temos que transformar a pessoa e fazer ela sair daqui iluminada. Já falamos. Ilusão achar que vamos virar borboleta ou purpurina ao final dessa existência. Não façamos essa fantasia. E tem muito transpessoal vendendo isso, tá? O que é uma ilusão. A terceira premissa da psicologia transpessoal é 1h30, 2 horas de encontro de sessão. Por quê? Porque 1 hora é sua, outra é minha. Ou seja, o que significa? Para que eu possa ajudar, ser um facilitador que ajude você a estar na sua essência, eu preciso falar da minha.
mostrar a minha. Porque através do encontro com os iguais, eu acalmo a minha necessidade de eu buscar, ter que buscar, 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 numa crise ansiosa, e eu me coloco na condição. Ah, então, mesmo o Vitor sendo um transpessoal, falando de transpessoalidade, ele peca 24 horas por dia, das formas mais tenebrosas possíveis. De Haifihan a própria possibilidade da questão de que, gente, olha, né? Aquilo que nós brincávamos, né, Rê? Quero que a pessoa se exploda hoje. É, tem dia que eu quero mesmo. Mas se eu não reconhecer essa atitude dentro do meu ser, se eu não acolhê-la, não para que ela fique aqui e eu nutra ela, mas se eu não reconhecer, fica uma sombra que toda vez que ela se manifestar, ela é mais tenebrosa do que na verdade ela deveria ser, porque eu não a reconheço. Então ela vem numa potência 100 vezes maior para que eu consiga reconhecer. A luz, a luminosidade é tão intensa para que eu consiga reconhecer. Senão fica sombrio. E na sombra eu não enxergo nada, ou muito pouco. Ou eu enxergo mais até. Porque a luz podia estar ofuscando. A luz é tão forte que ela é capaz de poder ofuscar. Então, sejamos o que somos, estejamos o que estamos. Bom, neutro ou ruim é só uma questão de um ponto de vista. Dúvidas, questionamentos, sugestões, outras coisas que vocês queiram falar. Quero falar obrigada, que você respondeu a minha pergunta e muito mais. Que bom, que bom. Porque no final, Dolores, é assim, né? É uma ilusão achar que eu gravo, coloco aquilo disponível e fica lá e até logo passar bem. Eu vou É, reescutar, eu vou reescutar, eu vou ver. E muitas vezes eu me pego numas coisas que eu já compartilhei isso com vocês. O que, partindo do princípio que seja só eu que esteja aqui agora falando, tudo bem? O que é. dentro de mim falou aquilo? Porque eu falo, nossa, gente, não fui eu que falei aquilo. Claro que, como bom espírita e espiritualista, eu sei que tem outras consciências, que eu estou Uhum, aspectado, e elas estão me usando para que, de uma certa forma, certas coisas sejam manifestas também. Mesmo que seja inspiração, eu vou buscar de fora para dentro. Se é intuição, é a minha consciência mais profunda, o meu self que está falando. Ou porque eu já vivi, ou porque eu conheço, ou porque eu já estudei e posso não ter praticado, não ser um sabedor daquilo, ou porque sou um sabedor daquilo. Mas as palavras enganam. Antigamente, há muito tempo atrás, dizia-se que a palavra era o que era dito. Então, se eu dissesse é isto, a vida estava marcada por aquilo que estava dito. Hoje a palavra é questionada. É melhor prestarmos atenção nas atitudes. Porque com a palavra eu posso ludibriar. Eu posso fazer uma palestra magnífica, que não é o caso aqui agora, tá? Da psicologia transpessoal, e ser um crápula. Tem muitos por aí que não se reconhecem, ou que pelo menos fazem de conta que não, que esta parte não lhes pertence. Outro dia uma pessoa perguntou: "Mas você é espírita?" Sou. "E você sobe no púlpito para falar de Jesus?" Sim. "E você comete esse pecado?" "Qual pecado?" "De fazer exatamente o contrário daquilo que eu havia dito no púlpito enquanto estava pregando." "Sim." Por isso que eu tive que estudar para poder vir aqui no púlpito falar, porque o ouvido mais próximo de quem está falando é o que está aqui do lado da minha boca. Aliás, quando eu vou falar, eu ponho um ponto aqui para que eu escute lá dentro, inclusive aquilo que eu estou falando. Cada um podia pensar sem uma questão de
tornar uma baixa de estado de consciência algo que poderia ser reformada dentro de si. Pega um aspecto sombrio em si nesse momento, uma coisa que você não gosta em você e que você já sabe que você tem. Não precisa, não vai compartilhar, não. Isso, né? Nós estamos gravando, deixa que eu compartilhe os meus para eu pagar mico amanhã. Mas assim, ninguém precisa compartilhar isso, não. Mas é assim, tá bom. Então pega um elemento. Aí eu sou raivoso, por exemplo. Eu estou raivoso. Tá, tá. Eu gostaria de mudar isso em mim. Tá. O que eu posso ir fazendo cada vez que a raiva se manifesta? Deixa eu dar uma dica. Raiva é força propulsora para agir. Quando ela está errada do alvo, portanto, no pecado, ela vem de uma maneira agressiva contra a gente mesmo, contra o outro, contra o universo. Porque para eu fazer esse movimento com a cabeça que eu estou fazendo agora, eu preciso da raiva. Só que ela está bem direcionada, ela está aspectada no lugar certo. Porque raiva é força propulsora para eu agir. É só isso, não significa mais nada. As pessoas é que confundem. Do que você tá. Que raiva é essa que você está falando? Hoje o texto não é que raio de céu fez que nós estamos falando? A pergunta agora é que raio de raiva é essa que você está falando? Raiva. Força propulsora para eu agir. Quando ela está direcionada ao alvo verdadeiro, essencial do self, eu fico bem, você fica bem, o universo fica bem. Quando ela está mal aspectada, mal direcionada, que tem uma carga sombria, uma carga egóica, ou eu vou ficar mal, ou você vai ficar mal, ou nós dois ficamos mal e o universo também fica mal. Não há ação sem reação. Isso é lei da física. Então, nós poderíamos, de hoje até o dia 15, que é o nosso próximo encontro, e é um encontro de mandalas, tudo bem? Pensarmos nisso, numa coisa que eu gostaria de trabalhar, numa dessas vertentes que ainda apresenta uma sombra no meu ser, que eu gostaria de trabalhar por esse período. Ó, hoje é dia 22, até o dia 15 tem praticamente um mês. Dá para trabalhar bastante. Eu vou trabalhar minha raiva. Pode ser que eu piore, tá, gente? Pode ser que eu fique mais raivoso até o dia 15, mas é o, é o preço que se tem para pagar. Mas que pelo menos eu vou observar o que me deixa raivoso. Por que que eu direciono mal a energia não bem aspectada na essência? Eu vou me trabalhar nisso. Cada um trabalha aquilo que acha que é significativo para si até o dia 15 de março. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos prestar atenção na nossa respiração, observar como nós estamos nos sentindo aqui agora, lembrando que nós somos, em essência, a essência. Trazendo a respiração para a base do umbigo, lá para o ponto rara, 4 dedos para baixo do umbigo. Que a nossa pochete na barriguinha possa ir inflando e retraindo. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se nós somos a essência e temos a essência dentro de nós aqui agora, qual é o melhor sentimento que habita a sua essência nesse momento? O amor, a compaixão, a fé, o respeito, a justiça, o perdão? Qual? Qual? Permita-se transbordar-se em si mesmo desta energia. Inspira, pausa. Expira essa energia por todo o seu ser. Pausa e volta a inspirar. Inalando esta energia do universo, pausa,
expirando essa energia que se mistura com a sua própria, em essência, transbordando por todo o seu ser. Inspirando essa energia do universo, que se mistura com a sua energia essencial, e expirando essa energia por todo o seu ser, que perpassa o seu ser e contagia todo o ambiente onde você se encontra aqui agora. Inspirando essa energia do universo, pausa, expirando essa mistura dessa energia do universo com a sua essência, que transborda por todo o ambiente onde você se encontra, por toda a comunidade, por todo o bairro, toda a cidade, todo o estado, todo o país, todo o continente, todo o planeta, todo o sistema solar, todo o universo. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você se sente, sendo a semente, o germe da semente, da flor que habita o seu ser, ou da flor já florida que habita o seu ser e transborda essa energia por todo o universo, onde inclusive você é beneficiado por esta energia. Inspira, pausa, vai voltando para o seu ser. Expira, pausa e volta a inspirar. Voltando para o seu ser, dentro do seu corpo físico, encaixando todos os outros corpos que te compõem. Nesta essência, estando o ego que se é aqui agora. Por fim, abra os olhos e volte sua consciência para aqui agora. Todo mundo bem? Tudo bem, Sim. gente? Alguém quer, precisa ou necessita falar alguma outra coisa nesse final? Só gratidão pelo dia de hoje. Que os nossos corações possam ser repletos dessa energia sempre, que mesmo na sombra, o melhor sempre habita. Gratidão.